Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação. Aula 8, parte 2, hein? Da consolidação. Então, assina o canal, ative as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aula 8, aqui é a parte 2, que vamos ver na aula de hoje, atualização dos dados e a parte de arquivamento. Então, bora iniciar. Atualização de dados. Será considerada falta grave a não atualização ou atualização incompleta dos dados dos processos no sistema informatizado. Então, quando vocês estiverem trabalhando lá na serventia, muito cuidado com a inserção de dados no sistema, né? Tem que colocar tudo direitinho no sistema. Então, será considerada falta grave a não atualização ou atualização incompleta dos dados no sistema informatizado. Então, cuidado, hein? Agora vamos ver os procedimentos a respeito de inserção de dados no sistema, né? Procedimentos de segurança da informação. Manter a caixa de correio institucionais vazias, não criar senhas com nomes de família, datas de nascimento, palavras fáceis, não informar a ninguém e alterá-las sempre que necessário, não abrir e-mails com extensão .exe, .com, .bin, .scr. Agora, procedimentos sobre cadastramento das informações. Lançar e cadastrar corretamente os diferentes dados, anotar os campos de gratuidade, prioridade, idoso e etc. Nos processos que tramitem em segredo de justiça, deverão observar a avaliação do magistrado que não dará publicidade aos despachos, sentenças e decisões de cunho vexatório, incluindo no sistema somente o resumo da decisão. E procedimentos sobre andamento processual, usar corretamente os andamentos de conclusão. Então aqui são alguns procedimentozinhos a respeito de inserção de dados no sistema, né? Todos eles muito intuitivos, sem mais dificuldade. Vamos continuar. Vamos entrar agora na parte de arquivamento, aqui é a parte mais importante do estudo de hoje, né? Arquivamento. O chefe de serventia, quando for o caso, designará um auxiliar para o serviço de arquivo. Então, ele só vai designar uma pessoa quando for o caso. Nem sempre é o caso de ter um responsável diretamente lá pelo arquivo. Então, quando for o caso, quem vai designar o servidor é o chefe de serventia. Arquivo definitivo. O que é arquivo definitivo? É o local para onde serão remetidos os autos dos processos findos, após cumprir todas as formalidades legais. Então, é para onde vai o processo quando ele for dado baixa, né? Vai para o arquivo definitivo. Arquivamento especial. O que é o arquivamento especial? Aqui é a exceção, né? Arquivamento especial é a exceção. Você só vai fazer arquivamento especial em casos excepcionais. Quando é que eu vou poder fazer arquivamento especial? Nos processos distribuídos, não movimentados, que não se encontrem no cartório, que não tenham destino conhecido e autorizado pelo corregedor. Então, para você fazer um arquivamento especial, você vai precisar de todos esses 5 requisitos aí. Ele tem que estar distribuído, não está movimentado, não está no cartório, ninguém sabe onde ele está e o corregedor autorizar. Então, 5 requisitos para arquivamento especial. Essa é a regra, né? A regra do arquivamento especial é cumprir esses 5 requisitos. E o último, mais importante, é a autorização do corregedor. Regra. Qual é a exceção? A exceção é que o chefe de serventia vai poder fazer isso, sem precisar da autorização do corregedor. Quando? Quando ele cumprir todos esses requisitos aí. Então, é bem difícil. Aqui é a exceção da exceção. Então, a exceção da exceção é o chefe de serventia vai poder fazer, quando ele cumprir esses requisitos. Quais os requisitos? Requisitos materiais. Processo em movimentação há mais de 3 anos, que não foram localizados, não tenham nenhuma remessa em aberto, não estejam arquivados no sistema informatizado, não haja audiência designada para ele, o réu não se encontre preso e não se encontre na fase de suspensão condicional do processo, o SURSIS, né? Então, esses são os requisitos materiais, tem que cumprir tudo isso daqui. Mas os requisitos processuais, aí como que ele vai fazer para conseguir esse arquivamento especial? Ele vai instaurar um processo administrativo com relação dos processos que preencham esses requisitos. Então, não vai ser um processo só. Ele vai esperar reunir vários processos que preencham esse requisito e vai abrir um processo administrativo para poder fazer o arquivamento especial deles, né? Então, vários processos que contenham esses requisitos.
vai emitir uma certidão com as buscas realizadas para acharem esses processos e outra certidão dizendo que fizeram as buscas, mas não foi encontrado. Então ele vai fazer duas certidões, uma com as buscas que ele fez e outra que eles não foram encontrados nas buscas. E, por último, o deferimento do juiz, né? Ele vai mandar esse processo com tudo isso daí lá para o juiz. Aí o juiz vai dizer se aceita ou não. Se o juiz aceitar, aí ele manda para o chefe de serventia que vai fazer o arquivamento especial. Então tá aí. O arquivamento especial pelo chefe de serventia quando cumprir todos esses requisitos aqui, né? É a exceção da exceção. Se não cumprir um desses requisitos aqui, vai sempre precisar da autorização do corregedor. É o que está dizendo ali embaixo. Caso o processo não se encontre com todos os requisitos do arquivamento especial, deverá ser previamente autorizado pela Corregedoria Geral de Justiça. Então, a regra do arquivamento especial, que já é uma exceção, né? O arquivamento especial é uma exceção. Mas, em regra, ele vai ser feito como? Tem que cumprir aqueles 5 requisitos aqui da primeira parte. Ele tem que estar distribuído, não movimentado, não se encontrar no cartório, não ter destino conhecido e tem que ser autorizado pelo corregedor. Essa é a regra. A exceção da exceção é quando ele cumprir todos esses requisitos aqui, aí quem vai poder fazer é o chefe de serventia e não precisa de autorização do corregedor. Agora, se faltar algum desses requisitos aqui, aí ele sempre vai precisar da autorização do corregedor para fazer o arquivamento especial. Continuando. É vedado arquivamento especial em processos cadastrados em duplicidade. Então, quando o processo for cadastrado 2 vezes no sistema, você não vai fazer arquivamento especial. Você vai fazer o quê? Você vai excluir diretamente no sistema, né? Em caso de ocorrência de duplicidade, o cadastro deverá ser excluído diretamente no sistema. Por quem? Pelo departamento de distribuição, pelo distribuidor ou pela própria serventia. Então, quando houver cadastramento em duplicidade, você cadastra o processo mais de uma vez lá no sistema, você vai excluir ele lá. Você não vai fazer arquivamento especial dele. Você vai excluir diretamente no sistema. Dívida oriunda do não pagamento de custas processuais pela parte autora. O que vai acontecer? Ele não pagou as custas. Será procedida a exclusão do nome do réu no registro de distribuição. Vai ser encaminhado certidão de débito ao DEGAR e após será expedido ofício de baixa do processo, arquivando-se os mesmos definitivamente. Professor, não estou entendendo mais nada. Você não disse que não pode dar baixa em processo que tenha dívida? Tá, ele não realizou o pagamento das custas, como é que o processo vai ser dado baixa? Calma, aqui é a exceção à regra. A regra é exatamente isso. O processo que contenha débitos não vai ser dado baixa, né? Ele vai ser arquivado sem a baixa, vai ficar aguardando lá até tudo ser quitado. Mas aqui é a exceção. Quando? Dívidas oriundas do não pagamento de custas processuais pela parte autora. Aqui é lá no início do processo, antes mesmo do processo ser distribuído. Um exemplo, você entra com ação contra a outra parte, né? Para entrar com a ação você tem que pagar as custas antes. Você insere a petição inicial lá no PJE e anexa o pagamento das custas, né? Anexa a GERJ. Digamos que você não fez essa anexação, não anexou a GERJ comprovando o pagamento das custas. Aí a serventia vai notificar você para fazer o pagamento. Você não faz o pagamento naquele prazo, né? 5 dias, lembra? Então, o que vai acontecer? Será excluído o nome do réu do registro de distribuição. Eles tiram o nome do réu lá do registro de distribuição. O processo não mais vai ser distribuído. Vai ser encaminhado uma certidão de débito para o DEGAR. E após isso vai ser expedido o ofício de baixa, arquivando os autos definitivamente. Vai dar baixa no seu processo, já era, acabou. Aí, se você quiser ajuizar uma nova ação, você vai ter que pagar primeiro as custas. E depois você ajuiza uma nova ação. Esse processo acabou, foi dado baixa, não mais existe. Então, dívida oriunda do não pagamento de custas processuais pela parte autora, lá no começo da ação, antes mesmo da distribuição. O que vai acontecer? Será procedida a exclusão do nome do réu no registro de distribuição. Eles tiram o nome do réu lá da distribuição, vão encaminhar uma certidão de débito para o DEGAR, para ele cobrar a dívida de você, e após o ofício de baixa, seu processo vai ser arquivado definitivamente. Vai ser dado baixa, acabou o processo. Então, isso aqui é a exceção, hein? A regra é que as custas serão pagas antes. A regra é essa. Não se esqueça. Os autos dos processos cíveis com sentença condenatória. Desses 3, de pagamento de pensão com prestações vincendas, um exemplo, pensão alimentícia, né? Prestações vincendas, elas se renovam periodicamente. Obrigação de fazer de fornecimento de remédio e obrigação de fazer de atendimento hospitalar, que vai acontecer com esses 3 processos aqui, após a sentença condenatória, né? Eles vão ser arquivados definitivamente, vai ser dado baixa no cartório distribuidor, só podendo ser descartados após o cumprimento integral da obrigação.
Então, o que vai acontecer aqui? Digamos que esses 3 processos aqui acabou, sentença transitada em julgado, sentença condenatória. Condenou o réu a fazer o quê? Pagamento de pensão com prestações vincendas, aquelas que se renovam, obrigação de fazer de fornecimento de remédio, digamos que você ajuize uma ação contra o Estado, ele pagar determinado remédio muito caro que você não tem condição de pagar. Então aqui o Estado vai ser obrigado a pagar esse remédio, a fornecer esse remédio. Ou obrigação de fazer de atendimento hospitalar, né? O plano de saúde não quer pagar lá o seu tratamento, aí você vai lá e entra com a ação. Então nesses 3 casos aqui, quando tiver a sentença condenatória, esses 3 processos vão ser arquivados definitivamente, com comunicação de baixa ao cartório distribuidor, só podendo ser descartados após o cumprimento integral da obrigação. Então, dá a baixa no processo, vai lá para o arquivo definitivo e fica aguardando lá, né? Até ser cumprida toda a obrigação. Arquivo definitivo, hein? Aqui tem uma observaçãozinha. Os autos dos processos findos das ações que digam respeito ao estado da pessoa, aquelas ações de divórcio, união estável, né? Reconhecimento de paternidade, pronto. Essas ações serão remetidas ao arquivo provisório. A exceção são essas outras 3 hipóteses. Essas 3 hipóteses vão para o arquivo definitivo. As outras ações que digam respeito ao estado da pessoa vão para o arquivo provisório. Essas 3 vão para o arquivo definitivo. Mais uma observaçãozinha a respeito dessas ações. Os autos das sentenças condenatórias de pagamento de pensão com prestações vincendas, após decorrido 10 anos dessa ação, deverá ser encaminhada ao DIPEA, o processo vai lá para o DIPEA. O DIPEA é o órgão que vai fazer toda essa supervisão de arquivamento para informar sobre o eventual descumprimento da obrigação. Então, após 10 anos dessas ações condenatórias de pagamento de pensão com prestações vincendas, após 10 anos, eles vão lá para o DIPEA, os autos vão para o DIPEA e o DIPEA vai fazer toda uma conferência para ver se foi descumprida a obrigação. Mesma coisa aqui, obrigação de fazer de fornecimento de remédio, atendimento hospitalar, após 2 anos, é um prazo menor, né? Após 2 anos eles vão lá para o DIPEA vai fazer toda uma análise para ver se foi descumprida a obrigação. Vamos nos atentar a essas observaçõezinhas, é importante. Agora nós vamos ver quando nós vamos poder arquivar os autos. Eles vão ter que estar regularizados, com as certidões preenchidas e assinadas, os mandados têm que estarem juntados, as taxas e as custas têm que estar pagas, ou você extrair a certidão de débito por DEGAR. Vai ter que ser lançado pelo juiz o respectivo despacho e o termo de remessa devidamente assinado pelo chefe de serventia. Então você vai poder arquivar depois de preenchido todos esses requisitos aqui. Tanto arquivar sem a baixa, como arquivar com a baixa, né? Então, para você poder arquivar, tem que preencher todos esses requisitos aqui. Continuando, é vedada a remessa dos autos ao arquivo geral, com folhas dobradas, peças grampeadas, grampos avulsos acostados na capa ou na contracapa de autuação, né? Hoje em dia ninguém mais faz isso. Hoje em dia tem que ter cuidado com os documentos oficiais, né? Então eles não podem ter folhas dobradas, peças grampeadas, grampos avulsos e etc. É vedado. Aqui é aquela exceção que nós vimos na aula anterior, né? Caberá às centrais e núcleos de arquivamento certificar as custas judiciais e a taxa judiciária e arquivar definitivamente os processos distribuídos às varas cíveis, empresariais, da família, da fazenda pública, de registros públicos e órfãos e sucessões, de onde? Localizados no foro central, né? O foro da capital. Então essa aqui é a exceção à regra. Qual é a regra? A regra é que a certificação de custas judiciais e das taxas judiciárias, se elas estão pagas ou não, será feita na serventia. É o serventuário que vai fazer a certificação do pagamento das custas judiciais e da taxa judiciária, antes de arquivar o processo, certo? Essa é a regra. Aqui é uma exceção. Então, quem vai fazer isso vai ser centrais e núcleos de arquivamento. Aonde? Lá no Foro Central, na capital do estado do Rio de Janeiro. Aonde? Nas varas cíveis, empresariais, da família, da fazenda pública, registros públicos e órfãos e sucessões. Por quê, professor? Porque eles têm bastante trabalho, né? Então, a consolidação terceirizou esse serviço lá para as centrais e núcleos de arquivamento. É eles que vão fazer essa certificação, lá no Foro Central da capital, né? Então, nessas varas aí, todas essas varas aí, quem vai fazer a certificação se tem custas ou taxa judiciária não pagas é as centrais e núcleos de arquivamento. Agora, uma observação importantinha aqui. As serventias não poderão enviar os feitos às centrais e núcleos de arquivamento dos processos desarquivados, cuja cobrança das despesas processuais já tenha sido concluída nas centrais e núcleos de arquivamento, ainda que haja necessidade de novo recolhimento.
pelos atos praticados após o desarquivamento. E falou aí, não entendi nada. Digamos que foi enviado um processo lá para centrais de núcleo de arquivamento, né, para ser arquivado. Foi feita toda aquela conferência, todos aqueles requisitos preenchidos, o chefe de serventia enviou lá para arquivar. Beleza. Lá, chegou lá, ele verificou de novo, fez uma certificação final lá, tá tudo ok, arquivou. Tranquilo. Aí precisou desarquivar esse processo. A parte pagou as custas para poder desarquivar, desarquiva para fazer alguma coisa. Tranquilo também. Quando ele voltar, ele não vai passar de novo pelas centrais de núcleo de arquivamento. Ele vai voltar direto para o arquivo. Então é vedado, quando ele for desarquivado, ainda que tenha acontecido um novo recolhimento, ele não vai passar de novo pelas centrais de núcleo de arquivamento. Ele vai voltar direto para o arquivo. Isso é vedado mandar de volta lá para as centrais de núcleo de arquivamento, de processos desarquivados. E uma segunda hipótese é nos processos em que ambas as partes, ou a parte vencida, for beneficiário da justiça gratuita. Por que não vai passar lá pelas centrais de núcleo de arquivamento? Porque não tem custas nem taxa, né? A parte não é beneficiária da justiça gratuita, então ela não vai precisar pagar nada. Então, vai direto para o arquivo. Então, vamos lá. É vedado mandar para centrais e núcleos de arquivamento processos desarquivados, cuja cobrança das despesas processuais já tenha sido concluída. Acabou, não tem mais débito, está tudo ok, está arquivado. Se ele for desarquivado, quando ele voltar, ele vai direto para o arquivo. Ele não vai lá para centrais e núcleo de arquivamento. E também não vai o processo lá para centrais e núcleo de arquivamento quando ambas as partes ou a parte vencida for beneficiário da justiça gratuita. Por quê? Porque ele não vai pagar nem custo nem taxa, né? Então ele vai direto para o arquivo. Então, gravem isso, é importante. As centrais e núcleos de arquivamento definitivo serão instaladas por ato próprio e coordenadas por um juiz coordenador, indicado por quem? Pelo Corregedor Geral de Justiça. Então, o corregedor vai indicar um juiz para ser o coordenador lá dos centrais e núcleos de arquivamento. É o corregedor que vai fazer a indicação do juiz coordenador. Caberá a divisão de processamentos especiais e arquivamento, o DIPEA, lembra o DIPEA que nós vimos ali? Ele vai fazer a supervisão e a definição das respectivas rotinas administrativas das centrais e núcleos de arquivamento, sendo vedada qualquer alteração ou adequação, sem a prévia aprovação do DIPEA. Então, o DIPEA é que vai fazer toda a supervisão dessa parte de arquivamento. Ele é o órgão que vai gerenciar tudo isso, né? DIPEA, Divisão de Processamentos Especiais e Arquivamento. Então, é o órgão de supervisão relacionado a arquivo. As centrais e núcleos de arquivamento vão encaminhar ao DIPEA até o 10º dia de cada mês em planilha consolidada, vai consolidar vários dados, né? Quais os dados? Dos números de processo, número de GERJ, a data dos recolhimentos e o valor de custas recolhidas. Então ele vai fazer um relatório consolidado com todos os dados e vai mandar para o DIPEA até o 10º dia de cada mês. Então, o DIPEA é o órgão de supervisão dessa parte de arquivo. E acabamos a nossa aula de arquivamento. Então é isso, pessoal. Vimos na aula de hoje uma parte de atualização de dados no sistema e a parte de arquivamento. Lembrando que nós dividimos a aula porque estava comprida. Agora ficou naquele padrão, né? 18 minutos, 20 minutos, que nós acostumamos. Aula rápida, direto ao ponto, sem enrolação. É isso que nós buscamos aqui. Se você gostou da aula, está gostando do nosso curso, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like, coloque alguma coisa nos comentários, sugestões, dúvidas, reclamações. Lembrando que 8 da noite é a aula de exercício dessa aula aqui. Se você estiver vendo depois, ela vai estar aqui no card. Mais informações, dicas, questões lá no Instagram, @legislaação. Então é isso, pessoal. Fico por aqui, fiquem com Deus. Até a noite, 8 da noite, aula de exercício. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla Ação.